em direção à paz. A paz é mais difícil do que parece, tem que ser construída, com palavras, promessas, confiança e compromisso, e então mantida com dedicação. Nem tudo sobrevive à mudança, mas há novas alegrias e tesouros a serem descobertos também. Capítulo 19, Epílogo. E é isso. A história acabou. Aviso: muitas mortes de personagens, incluindo personagens principais morrendo de complicações relacionadas à idade bem no fim do capítulo, mas é um final feliz. Siga para Epílogo da Paz. Uchiha Tokimi corre na direção dos gritos, Shimura dança acompanhando o ritmo ao lado dela, ambos em seus novos uniformes índigo da polícia, reforçados por Finjutsu, com polainas de trama de armadura, cote, proteções de antebraço. Sobre os braços segurando as mangas de seus respectivos auri, casacos curtos, de clã, e as faixas laranja padrão mantendo tudo bem alinhado no lugar. Não é a primeira vez que ela corre na direção de gritos apavorados. Tokimi suprime com firmeza a memória indelével de prédios estilhaçados, terra explodida e a mancha sangrenta que só depois descobriu ter sido tio Ijiri, e, após uma década e meia dissolvendo brigas, arrastando bêbados para se acalmarem nas celas e ouvindo depoimentos, ela sabe como essas coisas costumam terminar. Mal se passaram alguns segundos e já há mais gente gritando. Eles chegam ao distrito Kurama ao mesmo tempo que outra dupla de patrulha, Akimichi Torifu e Igayaki, graças aos Kami, que levam um instante para puxar selos de barreira e redes de supressão de suas bolsas de contenção. A versão de pochete dos guarda-chuvas bolsa do clã Uchiha, viável apenas para itens menores ou dobráveis, mas com a mesma capacidade total, e então disparam pela rua principal rumo à origem do barulho. Há um crocodilo esguio, branco de cinzas, num kimono azul cerúleo todo destruído, estirado no meio de uma encruzilhada, com 7 metros de comprimento, sacudindo um corpo morto entre as mandíbulas. Um corpo muito morto, a cabeça, com cabelos longos embolados num pente, talvez feminina, está do outro lado da rua, e metade de um braço ainda dentro de uma manga marcada Kurama foi largada do lado de cá, no meio do respingo de sangue que pintou a parede da papelaria e se espalhou pelos paralelepípedos. Mais respingos de sangue estão estampados no corpo do crocodilo. A maior parte dos gritos vem de gente fugindo. Tokimi ignora Torifu e Yaki mantendo outros shinobi afastados da cena e foca no crocodilo. O crocodilo cuja chakra parece terrivelmente familiar e que tem um pequeno embrulho de estampa de garça, chorando alto, deitado perigosamente perto demais da pata dianteira direita. O kimono arruinado sobre os ombros, com padrão de nuvens impressas, também é muito familiar. Toque! Ela não olha para Dans, sabe que ele está cobrindo suas costas, um passo atrás e um pouco de lado. Avise o complexo Uchiha, precisamos de Oba-sama ou Madara-sama aqui embaixo, agora. Tokimi ouviu as histórias sobre a primeira transformação do Manjeki de Kitabea, e todas as outras histórias sobre Toyotama e o que desencadeia essas coisas. Ela vai entrar na zona de perigo porque é uma oficial da polícia e esse é o trabalho dela, mas faz isso plenamente consciente de que pode perder um membro tentando acalmar a prima. Ela preferia muito não ter o braço arrancado por uma mordida, mas as chances estão meio a meio. Com sorte, a prima se dará por satisfeita com o desmembramento já realizado e não terá ânimo para transformar um episódio único numa sequência. Fique para trás, ela acrescenta. Isso é coisa de clã. Tokimi. Dans odeia quando ela obriga a recuar e a agir como retaguarda, mesmo sabendo que ele é melhor do que ela em isolar a área. Eles reescreveram metade do procedimento policial com os finjutsu de identificação e segurança dele. Quando ele se aposentar da patrulha de rua, vai existir um cargo sênior de perícia com o nome dele, mesmo que Dakaji tenha de criar o posto só para isso. Nós estamos desescalonando, lembra? É menos provável que eu seja vista como ameaça. É por isso que a polícia ainda permite que seus membros usem as cores do clã. Um shinobi em colapso tem menos chance de atacar alguém que claramente é um companheiro de clã. Se você perder um membro, eu vou entalhar eu avisei na prótese. Ainda assim, ele dá um passo atrás e leva a mão ao selo de comunicação no colarinho, que é o que importa. Anotado. Tokimi guarda seus selos e rede, endireita a coluna e deixa a chakra se enroscar ao redor do corpo, não mais rigidamente contida sob a pele, então arrasta a sandália nos paralelepípedos e dá um passo à frente. O crocodilo se vira,
levantando com delicadeza uma pata com garras por cima do embrulho choroso, salpicado de sangue, enquanto se ajeita para encarar Tokimi. O olho visível é vermelho, duas linhas pretas retas enquadram a pupila, girando lentamente. Tokimi gostaria que seus parentes pudessem ser um pouco menos dramáticos ao perderem completamente a cabeça. Sim, traição é uma coisa horrível, mas isso? Isso é excesso. Olha, eu não me importo com quem era ou por que você fez isso, ela diz, sem rodeios. Esse é um problema para os tribunais do clã. Eu só quero ter certeza de que o bebê está bem. Você me deixa fazer isso? O tio dela sempre foi muito claro. O trabalho da força policial é desescalonar, não julgar. Julgar é dever dos chefes de clã ou de seus representantes. A polícia está ali para separar brigas, evitar mais danos, acalmar os ânimos e garantir a todos que serão ouvidos. O Vani não recua, mas sua postura amolece um pouco. Tokimi toma isso como permissão e se agacha, meio rastejando em direção ao bebê, joelhos dobrados e prontos para impulsionar o corpo para cima e para longe se algo der errado, e puxa com muito cuidado o embrulho enfaixado debaixo da mandíbula inferior crocodiliana da prima. O bebê parece bem num exame superficial, todo policial aprende o diagnóstico e então Tokimi percebe que, para um recém-nascido Kurama, aquela criança se parece demais com o irmãozinho Kish quando tinha um mês ou coisa assim. Os Kurama tendem a ter cabelos mais claros e mais castanhos do que o azul-negro comum dos Uchiha, e bebês não Uchiha normalmente têm olhos azuis ou castanhos nessa idade, não negro de tinta. Ela olha de relance para o Vani, para o cadáver mutilado a um braço de distância, feminino, recentemente grávida, pelo que dá para notar do corpo destruído através do kimono rasgado e aberto, e ousa virar o rosto para o outro lado da rua, onde Torifu e seu parceiro mantêm com firmeza os curiosos contidos. Já temos identificação da vítima, ela pergunta, usando os selos de comunicação para não divulgar a pergunta a qualquer um. Kurama Shinonome. O bebê é a filha recém-nascida dela, Kanatoko, Torifu responde de imediato. Quando perguntei sobre parentes próximos, mencionaram os pais dela, mas se fecharam quando perguntei sobre o pai do bebê. Shinonome. Por quem o irmão mais novo de Tokimi, que tinha se encantado bastante, até encerrar o relacionamento de repente na primavera passada e se recusar a dizer por quê. Tsukumo tinha ficado preocupada com ele, do jeito silencioso e observador dela, e passou 4 meses arrastando-o para as aulas de caligrafia e fazendo-o ajudar depois que Madara Aji-sama o proibiu temporariamente de ir a missões por causa de um quase acidente. Ajudou bastante. Tokimi achou que tinha sido um término feio, talvez Shinonome se recusando a deixar o clã dela quando o outro de Tokimi pediu em casamento, mas não esperava isso. Toda mulher em Konoha recebe um selo contraceptivo ao completar 14 anos, que pode ativar e desativar quando quiser. Gravidez acidental não é possível, algo que foi testado exaustivamente por muita gente. Ela embala o bebê de um lado para o outro, tentando acalmar aquela prova infeliz de possível roubo de linhagem. Pode ser que isso acabe sendo considerado homicídio plenamente justificado, mas isso não é desculpa para relaxar no procedimento no caminho. Tsukumo-chan, sério. Tokimi se vira, e o Vani também. Obasama está no meio da rua principal, seu kimono do dia a dia estampado com faixas irregulares de formas geométricas quase como asas de mariposa, em tons de marrom e dourado com detalhes brancos, um duque índigo marcado em shibori. Camada interna, aparece na gola e nos punhos, preso por um obi, faixa, verde profundo bordado com padrões prateados de geada. O leque rígido está frouxo na mão direita, a curva de papel pintada com andorinhas encostando de leve no queixo, e o cabelo elegantemente arrumado traz apenas alguns fios prateados discretos, o que sempre faz Tokimi pensar em Kintsugi. Ela não parece uma mulher perto de completar 52, Madara Aji-sama está bem mais grisalho e vive fazendo piadas sobre a juventude aparente da esposa. Eu entendo. Obasama acrescenta, a voz suavizando, mas confio que você já percebeu que isso não melhorou a situação. O Vani solta um som grave, como um ronco, e baixa o olhar. Tokimiko, você nos acompanharia de volta ao complexo, já que o encarceramento não vai ser convencionalmente possível por algum tempo. Os olhos de Obasama descem até o bebê, que vai se acalmando com o embalo de Tokimi. É claro que não vou tentar tomar a guarda do bebê,
mas como foi claramente isso que motivou a transformação, ele deve permanecer por perto até minha filha se acalmar de novo. Eu também devo ir, Uchiha-sama, Dan diz com firmeza atrás de Tokimi. Parceiros de polícia são obrigados a permanecer à vista um do outro em serviço. Então não sairemos até que outros cheguem para substituir você nas demais funções, Danskun. Oba-sama concorda, agradável, o leque subindo para cobrir a boca. Tokimi-kun, você consegue ver para onde foi o restante das roupas da minha filha? Oba-sama chama quase todo mundo da idade dos filhos ou mais jovem de Kun, e não vai parar só porque o filho mais velho dela está perto dos 30 e já tem 2 filhos. Olhando ao redor, Tokimi localiza um par de sandálias, um obi creme laranja com padrão de crisântemo e bambu e um par de grampos de cabelo entre os detritos com cheiro de ferro e podridão, tudo besuntado de vermelho, marrom e de grumos escuros de carne irreconhecível. Parte delas, Oba-sama. Não há tabi, meias, nem camadas internas. Ela ainda estará usando o resto. Oba-sama se aproxima, jeta, tamancos, silenciosos na pedra batida. Céus, que bagunça! Eu não vou fazer você lavá-los com as próprias mãos, Tsukumo-chan, já que é a primeira vez. A implicação é que, se houver uma próxima vez, a prima de Tokimi vai passar o depois curvada sobre uma pia ou bacia, tentando tirar manchas de sangue da seda. É uma ameaça eminentemente prática. Tokimi já lutou para remover borrões de sangue do forro de seda nos punhos do próprio casaco, e isso já é difícil bastante mesmo com selos contra manchas. Mas tudo isso de seda? Encharcada em horror e outras coisas além? Oba-sama vai pagar mais as lavadeiras se conseguirem salvar qualquer coisa. Sem falar nos rasgos do kimono, que precisarão ser costurados com astúcia e depois bordados por cima para esconder a emenda, se a peça algum dia for usada novamente como camada externa. Uma semana depois, todos os anciãos Kurama e mais 15 membros adultos do clã são executados. Tokimi não pode dizer que se surpreende. Eles realmente acharam que esconder isso era uma boa ideia? Se Shinonome tivesse feito tudo sozinha, deveriam tê-la denunciado de imediato e entregado a Otsan, já que ele é o chefe de linhagem contra quem a ofensa foi cometida. Se, por outro lado, a ideia tivesse vindo dos anciãos, então alguém deveria ter apontado que agir contra seu soberano é traição, e isso conta. Tokimi não entende como eles acharam que poderiam escapar, também sente, em silêncio e com certa crueldade, uma satisfação ao ver que Tsukumo sequer é censurada pelo que fez. A prima dela ajuda aqui a criar a filha inesperada. Tokimi aposta dinheiro que o irmãozinho finalmente vai perceber, dentro de um ano, que a prima 2 anos mais velho considera a pessoa mais preciosa do mundo. Tomara que ele peça a mão dela em tempo, mesmo que isso signifique possivelmente renunciar como herdeiro Yatagarazu em favor de Kiji agora que Tsukumo é herdeira Toyotama. Não é como se o irmão jamais tivesse realmente desejado ser chefe de linhagem. Kis tem a confiança da mãe deles e vai bem nos estudos, então dará conta dessas responsabilidades sem problema. Mas... Eu só tenho 25. Madara não consegue evitar o sorriso afetuoso. Shirakami, eu tinha 21, e meu pai precisou despejar anos de educação necessária diretamente no meu cérebro e no de Izuna com o Sharingan enquanto estava morrendo. Você aprendeu tudo no tempo certo, já está comandando a guarda externa com Shinomue, Makoto, Naka Shaiu e Kujo. Isso só oficializa. Madara também lhe transmitiu uma boa quantidade de memórias históricas de Sharingan. Os selos de Genjutsu de Tsukumo permitiram que ele arquivasse o resto para necessidade futura. Shichiue. Sua mãe e eu não vamos a lugar algum, Madara aponta, com doçura. Só vamos nos mudar para a ala oeste com Tobirama, para que você e Maia tenham o salão principal só para vocês quando seu filho nascer. Estaremos aqui para conversar se você precisar de conselho, mas eu sei que você consegue, Shirakami. Takahara está aí para aconselhar você sobre política e você sabe que Mitama assumiu os assuntos da guarda doméstica há 7 anos para que seu tio Minakata pudesse passar mais tempo com os filhos e lamentar a mãe e o irmão. A guerra breve e brutal contra a Terra e Relâmpago começou com múltiplas bombas de argila explodindo no meio da vila, matando anciãos, guerreiros e policiais enquanto eles tentavam desesperadamente proteger civis e crianças.
mas terminou de forma decisiva pouco menos de 14 meses depois, com Hidaka e seus oficiais demonstrando que a ação policial era muito superior à guerra quando se trata de pôr um fim definitivo às hostilidades. Os shinobi de água e vento que se juntaram à guerra ao lado do fogo ficaram profundamente impressionados. Mesmo assim, eles perderam tantos. Ijirika Mori naquele meio-dia sangrento, Otofuki Satomi para assassinato na estrada entre vento e terra, voltando de uma missão no mesmo dia, depois Eniva, Naozuki, Tumamu, Naka-Oknose, Shironushi e tantos outros guerreiros veteranos nos campos de batalha, antes que aqueles que passavam pelo novo treinamento de campo da polícia estivessem prontos para serem enviados. Kaishika, a prima de Tobirama e sua antiga esposa, são só mais 2 nomes nessa lista longa. Sarutobi Nizuki e o irmão Sasuke também estão mortos, assim como o primogênito de Nizuki, Kagetaka, tão jovem, e então o jovem Sadai teve de assumir como chefe de clã aos 24. O filho de Sasuke, Hiruzen, quase se matou numa ação de contenção ao lado de Uchiha Memuro, Kurama Sekiran, Aburame Pata e Inuzuka Obito, encurralados perto da fronteira de Hot Warrior até Izuna liderar pessoalmente uma força mista de guerreiros e polícia para resgatá-los. Memuro conseguiu manter a caixa torácica despedaçada de Hiruzen unida para que ele não sufocasse antes da chegada de mais médicos, mas foi por um triz. Foi Shironushi morrendo que derrubou o Babarioba. Ela não durou uma semana. Shirakami morde o lábio inferior, o que é francamente adorável apesar de ele já ser mais alto e mais largo que Madara hoje. Sua arma principal é o Nagamaki do comprimento de um dashi, embora ele também seja brilhante com fios e jutsu de fogo. Madara sabe que Kita acha deliciosamente divertido como o terceiro filho deles parece o pai dela em escala ampliada, torreando por cima de quase todos no clã, exceto a esposa de Mitama, Deni. A própria esposa de Shirakami, Maya, filha de Iko, mal chega ao topo do ombro dele, eles formam um casal adorável. Sério, o filho pergunta, por fim, com a voz pequena. Madara amolece. Sério, Shira-kun. Eu confio plenamente em você. Ele está desacelerando, não muito ainda, mas sente nos ossos. Os olhos já não acompanham como antes, ossos e cicatrizes doem quando vem tempo úmido, e o cabelo agora é um cinza total. Ele tem 57, 6 netos e mais 3 a caminho. Sukumo também está grávida depois de se casar com Ki no outono passado, e a Datara acabou de confessar que está esperando um filho, e, na verdade, ele está cansado. Izuna já passou responsabilidades políticas para Takahara, embora ainda realize eventos às vezes. Minakata e a esposa Fumi comemoraram a renúncia dele à chefia da guarda doméstica em favor de Mitama tendo mais 2 filhos, Kotashi-kun, de 18, e Tsumashima-chan, de 14, ganharam companhia de Tajitsu-chan, de 6, e Tagori-chan, de 4, e até Hidaka, que ainda está no começo dos 40, já começa a olhar em volta por um jovem promissor para substituí-lo como chefe da polícia. A Datara está grávida de Shibuki, mas ambos deixaram claro que não vão se casar. Na verdade, Shibuki está de volta ao país da água fazendo sabe-se lá o que, e ela está inteiramente absorvida pela confecção de casacos, com tantas famílias grandes no clã agora. Tanta seda e riqueza, eles mudaram ligeiramente as regras para que não seja apenas na linhagem Amaterasu que mais do que chefe e herdeiro possam ter casacos de retalhos. Agora, todos os irmãos e filhos de um chefe de linhagem os recebem ao completar 16 anos. Ashitaka é uma criança guerreira indomável, com 17, e no momento está aterrorizando contrabandistas ao longo da costa sul com seu esquadrão. Provavelmente vai assentar um dia, mas não parece que será tão cedo. Minami, por sua vez, dá dor de cabeça a todos sendo um forte elemental de água e parecendo demais com Tobirama, enquanto carrega toda a malícia silenciosa da mãe. Para ser justo, Bizan, o caçula da cunhada dele, Midori, também tem natureza de água, o que sugere que talvez isso apareça com alguma regularidade na linhagem Toyotama, mas, somado à aparência de Minami, enfim. Ele vai muito bem no treinamento da guarda externa, já fazendo par com frequência com Nara e Azumi, porque trabalham muito bem juntos. Um tanto pouco ortodoxo, pelo que Madara ouviu de Kaku, que ainda supervisiona o treinamento da guarda externa apesar de ter se aposentado do serviço ativo, mas muito eficaz.
Megata também tem natureza de água e se tornou aprendiz de um oleiro. Ela usa sua afinidade principalmente para pintura com tinta e caligrafia, desprezando pincéis por completo, e aprende com teimosia a usá-la para moldar argila molhada também. O trabalho dela é muito bonito e Madara tem muitos exemplos finos para exibir, incluindo um kakemono, pergaminho de parede, de um salgueiro à beira do lago coberto por uma neve de primavera fora de época, e um trio um pouco torto de xícaras de chá do dia a dia. As primeiras peças que ela queimou. Toyo, que ainda está na escola, tem só 11, e fez amizade rápido com um Mizushi do ano acima. Madara suspeita que ela esteja interessada, mas isso não é um grande problema. O jovem Orochimaru é um menino doce e a mãe dele estava naquela missão terrível ao país da água atrás dos ladrões de linhagem. Nuri é uma boa espadachim e tem um humor deliciosamente ácido. Kita continua tão suave e graciosa quanto sempre, os únicos sinais de idade sendo as linhas de riso nos cantos dos olhos e alguns fios prateados espalhados no cabelo. Ela parece 10 anos mais jovem do que ele, não só 3. Tobirama, com o cabelo já branco, é igualmente sem idade, embora também esteja começando a se mover com mais cautela nas manhãs e a se contorcer com menos extravagância ao dormir. Ele também tem um neto. Makuma se casou com Mozumaki e vive com ela e a filha pequena, Inagami, em Uzushio, e o Kino também se casou, com Tenshu, de todas as pessoas, que surpreendeu todo mundo ao decidir, aos 14, que queria ser fazendeiro, e Madara suspeita que haverá mais netos ali em breve. Izuna também tem netos, de forma hilária. Ena se casou com Madoma e eles têm 2 menininhas adoráveis que, por diversas tecnicalidades no tratado Shira-Senju, pertencem a ambos os clãs, ainda que a papelada oficial diga apenas Uchiha. O irmão caçula dele é terrivelmente rabugento por ver sua linhagem se misturando com Makudzu, mas ama demais a filha para negar qualquer coisa a ela. Shinomoi ainda não demonstrou interesse particular por ninguém, mas ele tem só 25. Há tempo, desde que ele não tenha posto na cabeça ultrapassar Kagutsushi no número de filhos, o chefe Kijin e a esposa, Sayumi, já tem 10 filhos vivos e parecem determinados a aumentar esse número. O filho endireita os ombros, trazendo Madara de volta ao presente. Eu não vou te decepcionar, Shishiue, ele promete, o rosto firme. Madara o abraça. Você nunca conseguiria, ele promete. Você sempre deu tudo o que tem. Konogakakure é muito mais do que ele jamais esperou conseguir confiar aos filhos, e ele sabe que eles manterão o sonho de paz vivo e florescendo. Yoshino não sabe o que quer ser quando crescer. Não quer ser fazendeira como o pai, mas também não tem os pés inquietos da mãe, não como a irmã mais velha tem. Tameno claramente nasceu para ser shinobi, feroz e despreocupada, absolutamente confiante nas próprias habilidades. Yoshino não. Ela não é completamente horrível no estilo de combate que a mãe ensina quando está em casa, mas é bem melhor no que o avô pacientemente treina com ela em visitas semanais, o que o pai comenta quando a vê praticando, mas ela em geral o ignora porque o pai é fazendeiro, não shinobi, nem sequer um shinobi aposentado, e ela é razoável com jutsu de terra, genjutsu e fio. O avô consegue para ela os bons fios de batalha Uchiha e a ajuda a refinar o controle a ponto de fazê-los dançar ao redor dela, pressionando um dedo aos lábios quando ela pergunta onde ele aprendeu truques Uchiha e pedindo, com suavidade, que ela prometa não ensinar a mais ninguém. Meu cônjuge concordou que eu poderia te ensinar, Yoshino-chan, porque você é minha neta, ele diz, as linhas estreitas e desbotadas, avermelhadas, no rosto quase imperceptíveis. Isso acontece às vezes quando sangue Senju e ataque se misturam. Ela já viu linhas mais vivas no primo Jiraiya, cuja mãe Senju recusou a proposta de casamento do pai Ataque porque não queria se mudar para Soraku e ele era inquieto demais para ficar na vila. Isto é segredo de clã, então não conte a ninguém. O avô dela usa o Shiva, embora seja obviamente um ataque. Ele só usa o Shiva. Yoshino sabe que não tem sangue Uchiha nenhum, então o avô deve ter se casado de novo depois que a avó morreu na guerra. Bem, a primeira guerra, houve outra desde então, tecnicamente 2, mas houve só 1 ano entre elas e o sensei de história dela diz que as 2 foram pelas mesmas coisas e que as questões só se resolveram depois da segunda meia-guerra. Então contam como uma guerra só com uma pausa no meio, mas não morreu tanta gente na segunda. Muita gente foi feita refém e houve muito resgate de um lado para o outro, além de ataques a instalações prisionais, mas nem perto das listas de mortos da primeira.
Ela fica muito boa com fios, praticando com frequência. A esposa do avô deu permissão para Yoshino aprender um segredo do clã Uchiha mesmo ela não sendo Uchiha, então ela precisa honrar isso. Ela tecnicamente é Senju, mas muitos Senju mais velhos acham que fazendeiros não são um clã de verdade, e a maioria dos amigos do pai se chama Aruno, Savada, Inada, Tagawa e Mano. Eles o chamam de Kinokawa, então, quando ele a matricula na escola, ela implora para poder ser Kinokawa Yoshino, não Senju Yoshino, e ele suspira e concorda. Ninguém olha para Kinokawa Yoshino como olham para Senju Kabema, o filho do novo chefe Senju, como se tentassem decidir se ele será leal como o falecido Tsunama-sama ou um traidor como o avô Hashirama. Muitos adultos lançam olhares enviesados a Tamayama-sama porque ele parece demais com o pai traidor, mas o pai de Yoshino diz que Tamayama-sama tinha só 5 anos quando Hashirama morreu, então não é justo julgá-lo por isso. Yoshino aceita, mas, não é justo não impede mais ninguém. Não ajuda o fato de Tamayama-sama ter herdado porque Navaki-kun tinha só 14 quando o pai morreu, e, embora Tsunade-san, a irmã mais velha de Navaki-kun, pudesse ter herdado, ela tinha 22, o resto dos Senju se opôs a ser liderado por uma médica, mesmo uma médica tão brilhante quanto Tsunade-san. O que é estupidamente absurdo e mais um motivo para Yoshino não querer Senju em nenhum papel oficial. Há pessoas divertidas na turma de habilidade Shinobi, meia dúzia de Uzumaki, já que Uzushio foi muito danificada na guerra que acabou há pouco, e então Shirakami-sama abriu a escola e a academia de Konogakakure para eles pelo tempo que precisarem. 3 Ataque. A prima não Senju dela, Savada Mebuki, 1 Inuzuka, 1 Shiranui e 2 Uchiha. 15 ao todo, o sensei, Uchiha Kagami, sorri para eles, anota todos os nomes e explica o que vão aprender nos próximos anos, como pedir ajuda extra ou lições avançadas e como precisam manter os estudos em dia para poder se formar em 6 anos. Ele também fala sobre outros aprendizados e profissões que alguém pode seguir envolvendo chakra, e Yoshino decide prestar atenção redobrada quando essas lições vierem. Afinal, ela ainda não sabe o que quer ser. Sabe que poderia ser shinobi, mas não tem certeza de que seria uma particularmente boa. Ela não se preocupa em ficar para trás nas aulas teóricas. O avô ensinou kanji e diz que a caligrafia dela é muito boa para a idade. Ele dá aulas avançadas de caligrafia um dia por semana nas turmas de alunos maduros no salão de hóspedes Uchiha, então ele saberia. Ataque Sakuma está no limite. O filho dele está perto de completar 6, ainda 2 anos jovem demais para a academia, mas absorve as lições preliminares como uma esponjinha e já está nas turmas intermediárias da escola, aprendendo kanji junto de crianças de 10 anos. Ele também vence os primos de 10 em sparring metade do tempo, o que não ajuda em nada. Em dias como esse, Sakuma desejaria que ainda fosse considerado aceitável arrumar as coisas, pegar seu filho pequeno e sair em viagem por alguns anos. A esposa dele também rejeitou a sugestão de colocar Kakashi como aprendiz de um primo em Soraku, querendo mantê-lo por perto para que ele conheça o novo irmão quando nascer. Kakashi é brilhante. Também está absurdamente entediado, e nenhuma dança de cogumelos nem prática de caligrafia vai consertar isso, mas Sakumo tem uma filha pequena e uma esposa grávida em casa, além das próprias responsabilidades como shinobi de Konoha e como invocador de lobos ataque. Ele não pode passar todo o tempo inventando coisas novas para ensinar ao filho. Ataque. Sakumo volta ao presente num sobressalto e faz uma reverência, mortificado por ter sido pego devaneando pelo chefe da guarda externa dos Uchiha. Minhas desculpas, Uchiha-sama. Deve ser algo sério para distraí-lo desta investigação. Sakumo se encolhe ao ver, à direita, Sakin-san fulminando-o com um olhar irritado por ter sua missão desrespeitada. Shirakami-sama tem razão, esta é uma investigação muito séria. O Ishibi desapareceu. A mãe de Sakin-san é do clã Bunraku de Konoha, os Ishikawa, então ele foi enviado para pedir ajuda a eles quando os Cavaleiros do Vento trouxeram a notícia aos cantores de metal do Deserto Profundo, e os Ishikawa orientaram a levar o assunto aos Uchiha. Satetsu-sama, dos cantores de metal, pode ter enviado o sobrinho a Konoha, mas ele próprio já se aventurou nos ermos sem trilha para ver se encontra algum rastro. Nenhum shinobi do vento gosta do Big enlouquecido que assombra sua terra natal, mas eles reconhecem que o Ishibi é boa parte do que existe entre seu Dain e a subjugação total.
O fato de Shirakami-sama e Takahara-sama escolherem apoiar os cantores de metal diz muito. Por outro lado, Shirakami-sama chama o Sambi, o Gobi e o Nanabi de amigo, apresentados a ele quando criança por sua mãe infamemente destemida. Então talvez não seja tão surpreendente. Minhas mais sinceras desculpas, ele repete, curvando-se mais. Venha, Sakumo, me diga o que o preocupa, o chefe da guarda externa Uchiha diz com suavidade. Não serve para você ir distraído nesta missão e, seja o que for, tenho certeza de que dá para encontrar uma solução. Sakumo faz uma careta. Meu filho é inteligente demais para ficar sem supervisão, Uchiha-sama, ele confessa abaixo. Mas minha esposa está grávida, minha filha é pequena e Kakashi-kun já antagonizou todos os primos. Ele deixaria o menino com Dai, exceto que, se fizer isso, há uma boa chance de Kakashi acabar matando o filho do melhor amigo de algum jeito antes de Sakumo voltar. Seu filho tem 5 anos, Shirakami-sama diz, franzindo a testa, pensativo. Sim, Uchiha-sama. Ele já está nas turmas intermediárias e está aprendendo taijutsu quase mais rápido do que eu consigo ensinar. Manipulação elemental básica também. A essa altura, Sakumo aceita qualquer ajuda. O chefe da guarda externa sorri para ele. Pois acontece que eu tenho uma sobrinha perigosamente brilhante de 5 anos e uma filha endiabrada de 7, em conluio com meus 2 sobrinhos gêmeos, igualmente endiabrados, também de 7, então adicionar mais um pequeno redemoinho à mistura não vai virar o barco. Traga seu filho ao salão do clã antes de partir amanhã e eu apresento vocês dois, ele pode visitar todos os dias, dar um descanso à sua esposa. Shirakami-sama parece estar alegremente cortejando o desastre, mas Sakumo vai tentar qualquer coisa a essa altura. Hai, Uchiha-sama. Excelente! Então vamos revisar os detalhes de que seu esquadrão vai precisar antes de seguir para o vento. O esquadrão atual de Sakumo inclui Ishikawa Sumi, cujo filho Sazori tem 12 e provavelmente vai superar até as impressionantes habilidades de marionete dela, Setsumi Yamanaka, neta de Senju Mito, Uchiha Oakan, cujo filho Obito tem a idade de Kakashi, e Uchiha Nakano em Kingers. O grupo é fortemente voltado à investigação e coleta de informações, com um pouco de controle de multidão e finjutsu de barreira pesado. A escolha de Shirakami-sama faz todo sentido para a caça a Big. Sakumo só espera que Kakashi não antagonize de forma irreparável a filha do homem enquanto ele estiver fora. É uma missão horrenda. Eles alcançam Satetsu a tempo de salvá-lo do especialista em Finjutsu contra quem ele estava perdendo, por muito pouco. Nakano arrasta o homem e passa meia hora praguejando com fúria no posto médico improvisado enquanto a batalha ferve ao redor, e também chegam a tempo de descobrir que o lunático de algum modo selou o Big dentro de si mesmo. Possivelmente, pelo delírio que ele grita, por ordem do Dain do Vento, uma etiqueta explosiva que Sakumo adoraria não ter de se jogar por cima. Como está? Setsumi engaja o homem numa aterrorizante batalha de Finjutsu a longa distância enquanto Sumi e Oakan servem de isque e Sakumo luta ombro a ombro com Sakin, lobos, sabre de chakra e poeira dourada girando, tudo forçando o oponente a dividir o foco até Setsumi conseguir desfazer os selos que mantêm o Big contido. Então eles pegam Nakano e Satetsu e correm como se o mundo estivesse acabando, porque o Ishibi está furioso. Correm na direção completamente errada, inclusive. Acabam nas terras de arbustos do oeste, porque foi a direção que Sakin escolheu e ele estava liderando a fuga. Eles só param num acampamento de cantores de metal, onde Nakano termina de colar Satetsu de volta com chakra, Finjutsu e pura teimosia rancorosa. Sakumo descobre qual é o nome verdadeiro de Sakin, Rasa, por sinal. E Setsumi se envolve numa discussão longa com alguns tecelões enquanto Sumi fofoca em dialeto buraku e Oakan se joga na sombra sobre um toldo, tentando não desmaiar de insolação e exaustão de chakra. Eles não arriscam atravessar o deserto na volta, em vez disso, seguem para o oeste até o País da Areia, então sobem ao norte e ao leste pelos inúmeros estados vassalos entre vento e terra. Leva 2 semanas inteiras para fazer a jornada em segredo, ainda mais importante com as notícias que estão saindo do vento agora. E, quando passam sob o Tori, portal, de Konogakakuri, Sakumo está fora há mais de 1 mês. Os Kami sabem o que Kakashi pode ter aprontado nesse tempo. Exceto que parece que ele fez um amigo. Vários amigos, Sakumo emenda, o estômago afundando de apreensão, ao ver o idoso Uchiha, com um choque de cabelo branco puro até a cintura e um coque no alto,
usando um kimono bem ajustado de brocado de seda verde pálido levemente iridescente, se erguendo com cuidado do seu zabuton, almofada. O ataque não menos idoso, usando um cinza profundo no canto, com o coque muito mais alinhado, continua cochilando. 2 leopardos das neves o ladeiam e o sustentam, e finas linhas desbotadas, avermelhadas, sobem de cada lado do maxilar quase até as maçãs do rosto, com uma terceira, mais curta, cortando o queixo. Esse é definitivamente Tobirama-sama. O famoso Eisenju se parece demais com o Shira Minami, o irmão mais novo de Shirakami-sama, pai da nova amiga de Kakashi, Nishimi-chan, para ser coincidência. Apesar de seus cheiros e chakras não terem nada em comum além da afinidade elemental e da semelhança superficial que vem de uma dieta parecida e de passar tempo juntos. Este é Madara-sama. Kakashi canta baixinho, puxando a mão dele e arrastando-o mais para dentro do cômodo, os passos medidos por causa do kimono minúsculo, muito fino, de seda brocada verde escura que ele está vestindo. Madara-sama, este é meu Otsu-san, ataque Sakumo. Sakumo nem tinha se dado conta de que Madara-sama ainda estava vivo. O que, em retrospecto, era burrice. Se o fundador de Konogakakure tivesse morrido, teria havido um funeral público gigantesco. É um prazer conhecer o pai de um jovem tão atencioso e perspicaz, Madara-sama diz, encontrando o olhar de Sakumo com um sorriso que reconhece silenciosamente tanto o brilho de Kakashi quanto a inocência própria da idade. Fique um pouco, minha esposa prometeu a Kakashi com uma cerimônia do chá hoje, e estamos revisando as etapas e seus propósitos. Sakumo emite um som de pergunta, e Kakashi repete com entusiasmo tudo o que aprendeu até agora. Ele nunca viu o filho tão animado. Normalmente, Kakashi está entediado, defensivo ou fechado quando não está ferozmente focado. Sentando-se de lado junto à mesa, Sakumo percebe Tobirama-sama abrir os olhos, a respiração sonolenta e a chakra tranquila nem tremem. E então ele esboça um leve sorriso de lado por cima da cabeça de Kakashi antes de relaxar de volta, num aparente inconsciente. Sentar numa sala com 2 shinobi lendários, atentos, é um tanto nervoso, mas o entusiasmo de Kakashi e a indulgência de Madara-sama o embalam até um conforto parcial, até que os shiji, portas de papel, se abrem de novo e Kita-sama entra. Seu kimono num tom de glicínia escurecida, os braços carregando uma caixa de utensílios de chá, o cabelo simplesmente arrumado ainda preto e rico, mal marcado por prata. Sakumo não pratica a cerimônia do chá, mas sabe como funciona. Ele se levanta para tirar a mesa do caminho, e então se encosta à parede ao lado de Tobirama-sama, que agora está inclinado à frente prestando atenção, acariciando distraidamente ambos os leopardos. Enquanto Kita-sama orienta Kakashi a se sentar ao lado de Madara-sama, levanta uma seção do tatami, esteiras de palha trançada, e do piso abaixo para revelar um braseiro e inicia o ritual do chá. Kita-sama é uma verdadeira mestra do chá, seu foco calmo e relaxado preenche o cômodo, tão claro que até Kakashi consegue senti-lo. Sakumo observa o filho desacelerar para acompanhar o ritmo estabelecido, vendo cada movimento impecavelmente suave e respondendo às frases do ritual em tons baixos e medidos. É apenas um shakai, encontro de chá informal, mas ainda assim é, de longe, o mais belo que Sakumo já viu. O filho dele é o primeiro convidado numa cerimônia do chá conduzida por Uchiha Kita-sama, a amiga dos Big, com Uchiha Madara, o Hokage, como segundo convidado. Isso não é nem de perto o que ele esperava quando Shirakami-sama concordou em hospedar o filho enquanto ele estivesse fora. E, ainda assim, o filho está feliz. Isso vale muito o desconforto de estar sentado entre lendas. Yoshino não vê a mãe há anos, não desde que ela se mudou para um apartamento em Konogakakure em vez de viajar da fazenda do pai até a vila todos os dias. Ela também não vê o avô em lugar nenhum, exceto nos encontros semanais no salão de hóspedes Uchiha, onde ele faz chá para ela e eles ficam quietos juntos, aproveitando a companhia um do outro, e, às vezes, ela conta um pouco sobre as missões em que andou recentemente. Então é um choque chegar em casa depois de um dia na vila, Shikaku caminhando ao lado dela como sempre faz agora, e encontrar o avô sentado à mesa, bebendo chá ao lado de um leopardo grande o bastante para igualá-lo, que lambe o próprio chá de um prato raso. Gaizofu. Ele sorri para ela, para os dois, e, pela primeira vez na vida, Yoshino vê a ameaça felina quieta que existe por trás da expressão que o pai dela às vezes reclamava. Mago-chan. Apresente seu rapaz.
Shikaku sai de trás dela e se curva, profundo e respeitoso. Tobirama-sama. Yoshino sente um instante de surpresa total. Tobirama-sama? O Gaizofu dela, esse homem silencioso e gentil, que só recentemente se aposentou de ensinar caligrafia e que ela nunca viu levantar a voz, muito menos uma arma, é o infame Senju Tobirama? O avô ri baixo. Ah, Yoshino-chan, tão parecida com sua mãe ao ignorar tudo que não te interessa. E tão parecida com a mãe do seu pai ao forjar o próprio caminho, custe o que custar, apesar de obstáculos e de ajuda oferecida. Yoshino cora. Você nunca disse. Ele sorri de canto, todo leopardo, e as linhas avermelhadas no rosto se alargam e se avivam até um vermelho vivo, mais vermelho do que ela já viu em todos aqueles anos de lições de taijutsu quando criança e xícaras semanais de chá na sombra do salão de hóspedes Uchiha, onde os Uchiha que reabastecem a chaleira os chamam de Bira-sensei. Ela achou que esse era o nome dele. Você não perguntou, Mago-chan. Você não tinha interesse no passado de seu Gaizofu idoso, que só ensina caligrafia. Gaizofu. Você já passou dos 20 e nunca juntou as peças, embora todas estivessem diante de você, Yoshino-chan. O tom dele suaviza. Agora apresente seu rapaz, para que ele me explique por que não está cortejando você do modo apropriado. Yoshino engole em seco, de súbito e dolorosamente consciente de que também não contou ao pai sobre Shikaku. Como e onde o avô descobriu? Tobirama-sama era um censor lendário, citado como incomparável em alcance e sensibilidade até hoje, então talvez seja assim. Gaizofu, este é Shikaku, anteriormente do clã Nara, ele pretende se casar comigo, mas o clã dele não aprova a escolha. Shikaku, este é meu Gaizofu, Uchiha Tobirama. O avô dela é Uchiha, sempre foi Uchiha. Como ela não percebeu quem ele era, quando a adoção de Senju Tobirama pelo clã Uchiha é algo que ela aprendeu nas aulas de história e política? Sim, as marcas faciais nas fotos oficiais são muito mais vívidas do que as que ela está acostumada a ver no rosto do avô, e ele é tão mais jovem nelas, mas isso ainda assim não é desculpa. Ela sabe sobre marcas de chakra. Que azar o deles, o avô diz, seco. Venham se sentar, os dois. Yoshino se senta diante do leopardo, murmurando, boa noite, Naribe, enquanto se acomoda. Boa noite, Yoshino-chan, Naribe responde com conforto enquanto Shikaku se senta com cuidado diante do avô dela. Caçaram bem. O olhar do leopardo vai até o noivo dela. Yoshino-chan, talvez seja melhor você mostrar Nari ao redor do seu bairro enquanto eu discuto assuntos com Shikaku-kun. Gaizofu, Yoshino começa, num aviso, então se lembra, e de várias discussões antigas entre a mãe e o avô, e suspira. Se eu não for, você vai pôr finjutsu de silêncio na mesa como faz em casa, não vai? Ele sorri de leve para ela, olhos brilhantes e travessos. Minha Mago-chan me conhece tão bem. Yoshino solta um suspiro irritado. Eu vou acabar sendo esposa do chefe do clã Nara, não importa o que os anciãos dele pensem de mim, não vou. Você não merece nada menos, o avô diz, calmo. E, embora seu rapaz prefira fugir das responsabilidades, eu prefiro que você tenha o apoio de um clã no seu casamento. Então, a menos que você prefira que eu procure a família do lado do seu pai. Não. Tsunade é chefe Senju agora, finalmente, tarde, por insistência do irmão mais novo, mas o clã ainda é um pântano de discordâncias e preconceitos, e jogar a mente brilhante de Shikaku no meio disso não vai melhorar nada. Ela sabe muito pouco sobre os parentes do pai, o noivo sabe muito mais sobre os Nara. Se o treinamento Shinobi ensinou algo a Yoshino, é que informação é poder. Então serão os Nara. O avô sorri para Shikaku, expressão fina, o noivo dela se mexe, desconfortável. Aproveite o passeio, Mago-chan. Yoshino sai, Naribe ao lado. Homens! Kita se senta ao lado do futon, colchão, ouvindo a respiração pesada do marido enquanto escreve uma carta para Shibuki-kun, que agora vive no país da água com a esposa e os filhos adolescentes. Tem sido um inverno muito difícil para o marido, difícil para ela e para Tobirama também, mas Madara foi quem mais sofreu, e mesmo agora, na primavera, as dificuldades continuam. Izuna morreu há 2 anos,
escorregou num trecho de gelo numa manhã fria e quebrou o quadril e o fêmur, e nunca se recuperou, e o amado dela não tem sido o mesmo desde então. Ela alisa de novo o kimono sobre os joelhos, os dedos brincando de leve sobre o padrão de patos mandarins tecido no fundo azul ardósia suave. Este foi o primeiro kimono que o marido lhe deu depois do casamento, e ela o usou regularmente desde então. Talvez não tão frequentemente quanto ele gostaria nos primeiros anos de juventude, mas o cuidado e a paciência dela deram fruto, ainda é vestível, quase 60 anos depois. Mas só quase, está fina em vários pontos e ela teve de encurtar as mangas para conseguir substituir a gola. Madara riu quando a viu vestir isso esta manhã, insistindo rouco que ela não é menos bela agora do que aos 20. Ela o ama tanto. Tobirama também está estirado no futon, costas com o marido dela, usando um kimono no marrom avermelhado rico, com um padrão sutil de pinheiros. Ele sobreviveu a K, a maioria dos primos e sobrinhos e até a Mito, Uzumaki como ela era. Kita suspeita que a perda do marido pesou em Mito, tanto pela perda em si quanto pela forma como ela aconteceu, e enterrar primeiro o filho mais velho e depois o mais novo foi a última gota. Os próprios filhos de Tobirama ainda vivem, e Kita sabe que isso é o que o mantém de pé hoje. Isso, e a perspectiva de bisnetos vindos de Yoshino-chan, que está grávida, aterrorizar o clã Nara com visitas regulares deu a ele um novo fôlego, apesar de ele já ter passado dos 80. E sim, é aterrorizar mesmo, com um toque de provocação deliberada. Levar leopardos para encontrar servos não pode ser outra coisa. Amada, o marido dela raspa, minha visão está indo. Então não vai demorar. Há algo que você me peça, antes que eu mande Takada com buscar todos? O segundo filho de Shirakami, o primogênito, está de serviço no corredor que liga a ala deles ao salão principal, provavelmente perdendo um jogo de rolos para Kakashi-kun, que descobriu o quão doente Madara está no mês passado e tem pairado por perto desde então. Ele tem só 13, o pobre menino, Madara será a primeira morte dele. O resto da família extensa também permanece perto do complexo, sem querer perder a chance de se despedir. Até Toshiko voltou da corte, e Takahara e a esposa, antes Kurama Kazagumo, agora apenas Uchiha Kasa, adiaram por tempo indefinido a viagem anual para representar os Uchiha diante do restante da nobreza do fogo, para passar mais tempo com o pai. Madara olha para ela, os olhos de Izuna um pouco enevoados enquanto Shinigami se aproxima. Eu vou te encontrar em Yumi quando você partir, amada? Ou você não irá para lá? O marido dela enxerga muito melhor do que Izuna jamais deu crédito. Izuna via pela mente, Madara vê pelo coração. Eu não estarei em Yumi, meu marido, eu vim de outro lugar, e para lá eu retornarei. Como iremos atrás de você até lá? Tobirama pergunta, erguendo-se com esforço, como se isso fosse o desejo mais natural do mundo. Kita engole em seco, pousando o pincel com cuidado, respirando através da vontade repentina de chorar. Eu conto aos dois, ela promete, e então as crianças virão nos fazer companhia até você nos deixar, meu marido. Ela força um sorriso. Tenho certeza de que você vai achar aquele lugar um pós-vida bem mais divertido do que Yumi, amado. Os filhos dela sabem para onde ela vai, ela os criou na fé dela o melhor que pôde. Madara, porém, nunca perguntou, e Tobirama também não, ela passou a acreditar que jamais perguntariam. Como eu não iria, se eu sei que minha esposa vai se juntar a mim lá? Kita chora então. Chora enquanto fala sobre o Deus que seguiu em silêncio ao longo de ambas as vidas, que pediu permissão antes de reencarná-la aqui e a apoiou de modo sutil em todos os esforços. Chora enquanto Madara e Tobirama se comprometem, e enquanto ela chama Takada para buscar todos e se despedirem. Chora mais forte quando Madara dá o último suspiro cercado por filhos, netos, bisnetos, sobrinhos e sobrinhas, parentes por casamento e amigos de todas as idades, e sabe nos ossos que ela e Tobirama não vão sobreviver por muito tempo depois dele. Ela não se importa tanto. Ainda assim, vai tentar aguentar até depois de Yoshino dar à luz seus gêmeos. Tobirama deve conhecer os próprios bisnetos. Fim. Essa história terminou aqui. Se quiser uma versão alternativa onde Kita renasceu como Izuna, deixa um comentário. Não se esquece do like e de se inscrever no canal.